Olá, amigo, como vai você? Desejamos as bênçãos de Cristo em sua vida. Eu sou Joana Angélica e este é o canal Madrugadas com Deus, que traz palavras de sabedoria para nossas vidas. Hoje apresentaremos um vídeo onde o jornalista Alex Silva aborda o capítulo 22 de Mateus em consonância com os escritos proféticos de Ellen White. Assista até o final, porque vale a pena adquirir conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Vamos lá? Já ouviu aquela expressão passado na casca do alho? Eu nunca entendi o porquê esse negócio passado na casca do alho. Eu sei que eu gosto muito de alho, né? E tem a expressão passado na casca do alho, eu não sei o porquê, mas a gente entende que uma pessoa passada na casca do alho é aquela que, de fato, foi testada e foi aprovada, né? Então, é o capítulo de hoje. Jesus foi passado na casca do alho hoje. Falaram para Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus. Mesmo parecendo ser sincero, era uma casca de banana. E assim, às vezes, na nossa vida, né, também. As pessoas, elas, às vezes, aparentam sinceridade, né, e nos procuram para poder colocar a gente em maus lençóis. Não precisa ter cuidado com essas cascas de banana da vida por aí. Mas, enfim, eles estavam lá. E eles fizeram a famosa pergunta, né? Mestre, nós sabemos que tu fala e ensinas bem e retamente. Você já parou para pensar, antes de continuar, que boa parte das pessoas que querem nos prejudicar, elas chegam nos elogiando? Rapaz, eu sei que você é tal pessoa, você é o cara. Aí depois, aí eles fizeram lá a pergunta, nesse sentido. Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas. Nos ensinas com verdade o caminho. É lícito dar tributo a César ou não? Está lá em Lucas capítulo 20, versículo 21 e 22. E aí, Jesus, entre a cruz e a espada, era literalmente entre a cruz e a espada, viu? Jesus estava agora em defender a religião e atacar as autoridades, ou atacar as autoridades e defender a religião. Cruz e espada. Literalmente, Jesus estava ali, nesse momento. E aí, as palavras pareciam ser sinceras, né? E nós sabemos, ele diz, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente. Teria sido isso uma confissão admirável, né? Mas Deus conheceu o coração deles, mas as palavras foram ditas para enganar. E aí, ou Jesus mostrava agora que era um diferenciado, passado na casca do alho, ou estaria em maus lençóis. Aí Jesus vai e responde. Já que é uma moeda? Deram uma moeda a Jesus e Jesus brinca de cara ou coroa, né? Aí diz aqui, ó. O que é que tem aqui? O que é que... É César, né? Então vocês não a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não deixem de adorar a Deus, mas também não deixem de obedecer aos homens até que interfiram com a lei de Deus. Dízimo devolvido, impostos pagos. Simples assim. Era isso que Jesus queria dizer. Queria dizer não, é isso que ele disse. Olha, sejam fiéis, devolvam os dízimos, devolvam de coração. E aí Jesus falou outras vezes, ó, vocês doam dízimo de tudo.
mas não devolve de coração, porque existe uma diferença de dar dízimo e devolver dízimos, né? Dar o dízimo é você achar que é seu o dízimo e dar a Deus. Devolver é você saber que não é seu, que não lhe pertence, aliás, nada é nosso, nós não conseguimos nada com o poder do nosso braço, e devolver a Deus como forma de gratidão. Então, meus irmãos e meus amigos, a primeira lição que fica para nós hoje, não a primeira, né, mas a principal lição, a principal e primeira lição que fica para nós hoje, é que nós devemos devolver de fato os dízimos ao Senhor e pagar imposto. E olha que é caro os impostos, viu? Quem está abastecendo aí que eu diga o tanto de imposto que está pagando. Mas é isso. Não tem muita coisa a fazer, não. É devolver os dízimos e pagar os impostos. E Jesus saiu ali, né? Da cruz e a espada, né? As palavras do Senhor, daí a Deus o que é de Deus, né? Daí a Deus o que é de Deus, foram uma severa repreensão aos intrigantes judeus, né? E outro detalhe, se os judeus tivessem cumprido fielmente as suas obrigações para com Deus, eles não seriam julgados e também não estava chegando a ser uma nação falida, ali subjugada a uma potência estrangeira. Mesma forma com a gente, né, irmãos? Essa questão de dízimo é muito sério. Eu, quando estou dando estudo bíblico, eu chego nessa fase do dízimo, eu digo o seguinte: há duas coisas que mostram um cristão verdadeiro. Sempre digo isso. Um adventista verdadeiro. Entre todas as características, eu acredito que duas são muito fortes no meio adventista. A primeira é a guarda do sábado. Você conhece um cristão verdadeiro se ele guarda o sábado de fato. Se ele além de ter aquele dia como o dia do Senhor, e mesmo que venha a ser ameaçado de passar fome, ameaçado de morte, ele guarda o sábado. E a outra é se ele é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, não só nos dízimos. Pacto é uma coisa muito pessoal. Quando você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você, de fato, tem um plano em sua vida. Deus tem um plano com os dízimos e as ofertas. Entre todos os planos, eu penso sobre dízimo e oferta, entre todas as bênçãos e maldições, eu tenho certeza de que a bênção do ensinar a administrar suas finanças estão pelo meio. E nós sabemos disso. E com certeza absoluta tem irmão que está ouvindo aí que sabe disso, que sabe que o seu dinheiro é tão pouco, mas você, quando devolve os dízimos e as ofertas, era melhor do que quando vivia antes. Você não devolvia dízimo nem oferta. E as coisas parecem, e o dinheiro era pouco. E agora você devolve o dízimo e a oferta, e o dinheiro é pouco, mas Deus transforma no muito. Porque há um plano por trás disso. Deus ensina com que a gente venha administrar as nossas finanças quando nós devolvemos. E nós não ficamos à mercê de outras pessoas, como a nação judaica estava ali. E ali os fariseus, ouvindo a resposta de Cristo, né? Lá em Mateus 22 e 22, diz que eles se maravilharam disso, ficaram maravilhados. E tão logo os fariseus se declararam, os saduceus seguiram as suas astutas interrogações. Estava ali, Jesus respondeu a um grupo de pessoas, aí veio outro. Era a casca do alho, né, que eu falei no início. E os dois partidos, eles viviam em oposição. A igreja dividida. Muito diferente de hoje, não, né? Os de Paulo, os de Apolo, né? Na época de Paulo. E agora tem os que seguem o ancião tal, os que seguem não sei o quê. E
também não acreditavam na doutrina da vida futura. Acreditavam, assim, eles acreditavam também, né, nas recompensas dos castigos, né? É cego, quem pecou foi ele ou o pai dele. Os saduceus acreditavam nesse tipo de coisa, né? E eles ficaram um número muito baixo dos seus oponentes. Enquanto eram rígidos demais, eles não eram tão rígidos e eles não tinham assim um forte domínio sobre o povo comum. Mas muitos deles eram ricos, né, e possuíam influência, e essa influência era proporcionada pela fortuna. E os saduceus, eles rejeitavam os ensinos de Jesus e era animado por um espírito que não queriam conhecer essa manifestação de Jesus, né? E os seus ensinos, a manifestação de Jesus como Deus, e os ensinos, né, de que Deus tinha uma vida futura, né, em suas teorias. Eles não acreditavam como Cristo acreditava, em vida após a morte, porque nós adventistas acreditamos em vida após a morte, é sempre bom dizer isso. O que nós adventistas não acreditamos é em vida durante a morte. Morreu, acabou. Agora, quando terminar essa morte, que Jesus voltar, então é após, né? Morreu, aí após, Jesus volta e a gente é salvo. Então, eles não acreditavam na vida após a morte que Jesus pregava. E ali, eles, procurando entrar num debate com Jesus, estavam confiantes de prejudicar o crédito de Jesus. De repente, os saduceus começavam a conversar que o corpo havia de compor o estado imoral, né? E aí fazem aquela pergunta, né, da viúva. Ela casou várias vezes na história deles lá e os caras iam morrendo. E aí, quem era o marido dela, né? E quando Jesus voltasse, né, após a morte, porque eles não acreditavam nisso, né? E aí disseram, vamos testar aqui, porque vamos testar aqui, essa mulher casou e morreu várias vezes. E aí, senhor, com quem é que ela vai ficar no céu? Aí a resposta de Jesus ergueu aí o véu da vida futura. E na ressurreição, foi o que Jesus disse, na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão anjos de Deus no céu. Serão como anjos de Deus no céu, como anjos. Mateus 23 e 30, né? Está escrito isso. Isso ali Jesus mostrou aos saduceus que estavam errados em sua crença. E as suas crenças eram falsas, e aí ele ainda disse, errais, acrescentou o que Jesus disse, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus, isso em Mateus 22, 29, quando Jesus disse que eles erravam, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ele está dizendo, olha, vocês nem acreditam no que está escrito, no que vocês leram, e também não acreditam de que Deus tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Os anjos casam, os anjos fazem sexo. Quero pouco saber qual é o sexo dele, se ele faz sexo ou não. Eu quero é ver. Outro detalhe. Vai ter sexo no céu? Não vai ter sexo no céu? Qual é o controle de natalidade de Deus? Quando Cristo voltar, as mulheres vão engravidar? Vai haver sexo? Sexo é bom demais? Sexo é bom demais, feito da forma correta. Homem, mulher e casado. Mas pouco me importa se vai ter sexo no céu. Pouco me importa esse diálogo. O que importa é eu estar no céu. Eu acho isso, meus irmãos, uma tremenda perca de tempo ficar debatendo essas coisas, sinceramente. Só que tem um detalhe. No céu não vai ter sexo. Quando voltarmos aqui para a Terra, não sei se vai ter. Uma coisa é certa, no céu não vai ter. E eu justifico por quê. Quando Cristo volta, quando nós voltarmos agora, depois de 1000 anos no céu, quando nós voltarmos junto da Nova Jerusalém, ali vai ser destruído todo o mal, não é isso? Nós estaremos na Nova Jerusalém, o diabo
juntamente com os seus anjos, juntamente com as pessoas que não seguiram Jesus, vão cercar a cidade santa, vão tentar tomar a cidade santa, desce fogo do céu e destrói o diabo, o mal, enfim, destrói o mal em geral. Aí você imagina, 1000 anos no céu, uma mulher fica grávida, um casal ali, uma mulher fica grávida, um menino nasce, nunca viu, nunca soube que era morto na vida, vem agora na Nova Jerusalém, de repente ele está lá em cima e vê as pessoas sendo destruídas, o que passará na cabeça desse adolescente, digamos que seja um adolescente, digamos que já seja um rapaz, que 1000 anos dá para viver bastante. Essa pessoa que nasceu no céu, o que passaria pela cabeça dele ou dela? Então, esse é um dos fatores de não nascer crianças no céu, porque o sexo, o objetivo principal dele é procriar, é encher a terra. É um outro detalhe. Encher a terra. Nós estamos no céu, não é para encher o céu não, meu irmão. É para não encher, é para povoar a terra. Então, se vai ter outra vida, aliás, se vai ter sexo, vai ter casamento, pouco importa. Só sei que no céu não vai ter, por vários motivos, e um deles é Jesus, nós vamos estar 1000 anos no céu tirando dúvidas, não é criando dúvidas. Então, essa pessoa não teve contato com o mal. Esse é um dos motivos. Mas pouco nos importa. Mais uma vez, Jesus passou ali, e aí vem os doutores da lei, se aproximaram de Jesus, e aí nós encerramos a nossa meditação aqui com a última pergunta que fizeram a Jesus. Os doutores, agora os bichão, perguntaram a Jesus: qual o primeiro mandamento? A Jesus, como sempre, inteligente como era e é, mas falava com autoridade. Jesus disse para ele: olha, eu não vou dizer não só qual é o primeiro mandamento, mas vou dizer logo 2. Eu vou dar logo a resposta para outra pergunta que vocês vão fazer, de uma pancada só. O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Deus não é um Deus egoísta. Era isso que Jesus estava dizendo. Deus é um ser superior que quer a adoração, mas não exige a adoração. Você não é obrigado a adorar a Deus. Mas, se você quer adorar a Deus, existe 4 formas de adorar a Deus. Amando a Ele sobre todas as coisas e todas as pessoas. E isso para isso você não faz imagem de escultura, para isso você não faz os 4 primeiros mandamentos, né? Resumindo. Mas Deus, Ele se preocupa com as suas criaturas e com o relacionamento entre elas. Então, ame aos seus semelhantes, como se você amasse a você mesmo. Aliás, ele disse isso depois, essa é a lei dos profetas, né? Faça aos outros o que você quer que faça com você mesmo. Justamente isso, meus irmãos, que Jesus quis dizer. Faça tudo com os outros o que você quer que faça com você e com os seus. É isso, meus irmãos. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, não são apenas os 4 primeiros mandamentos. Você ama as criaturas do Senhor. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo que o amor está se esfriando de quase tudo. E nós precisamos amar mais uns aos outros. Precisamos tolerar mais uns aos outros. Tem um pastor aqui, o pastor Adriel, que ele dizia: a Bíblia está cheia de amai-vos uns aos outros. Amai-vos, 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 amai-vos. E quando Deus viu que a gente não vai amar todo mundo, ele disse: tolere, suporte. Então, meu irmão, aquele que você não ama, suporte. Tolere. É um estágio para irmos para o céu. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo:
que Jesus foi passado na casca do alho nessas provas que nós comentamos hoje aqui e em todas as outras. Mas, em meio a essas perguntas infelizes que estavam fazendo a Jesus, essa me chama muita atenção. A questão do amar. Nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós possamos pegar o nosso irmãozinho aqui, ó, colocar debaixo do braço e proteger os nossos irmãos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que os teus irmãos de igreja, meu irmão, os teus irmãos de igreja são mais importantes até do que os teus irmãos de sangue. Forte isso, né? Mas muitos dos teus irmãos de sangue, de igreja também, mas os de igreja estão mais próximos, porque eles sabem a verdade. E os irmãos de fora, de sangue, que forem fiéis mesmos, são ou se tornarão irmãos de igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos dias não haverá divisão entre irmãos de sangue, haverá divisão entre irmãos de igreja, porque haverão dois povos, os que seguem a Jesus e os que não seguem Jesus. Os que vão se unirem e se defenderem entre si, e os que vão acusar. Até os irmãos de sangue vão lhe acusar. Mas, se ele se tornar irmão de igreja, ele não vai te acusar. Ele vai fugir contigo, vai te defender. Então, meus irmãos, são esses que você deve valorizar. Ame os seus irmãos, se aproxime deles. E quando você se aproxima das pessoas, pecado é uma coisa que a gente vê melhor de longe. Quando você está perto das pessoas, você não vê nem tanto pecado delas. Ixi, fulano era tão chato, mas ele não é tão chato assim não, porque você está próximo dele. Se aproxime dos seus irmãos. Deus possa te abençoar. E eu vou dizer um negócio para vocês, meus irmãos, e é verdade, vocês sabem disso. Olha só como irmão de igreja é interessante. Nós nunca nos vimos, mas nós já temos uma afinidade, porque nós somos irmãos. Então, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa madrugada de oração. Obrigado pelas tuas ricas bênçãos. Obrigado porque, Senhor, tu és um Deus inteligente, tu passou por todas essas perguntas, tirou de letra, mas tu disse, Senhor, que nós poderíamos fazer obras maiores ainda do que as tuas. Assim como Paulo, né? De uma certa forma, a obra de Paulo foi maior do que a de Jesus. Não no sentido de Deus, no sentido de salvação, mas no sentido de pregar o evangelho. Paulo fez muito mais. Nós também podemos fazer muito mais. Nós também podemos ser passados pela casca do alho, se nós buscarmos a Ti em conhecimento e buscarmos a Ti também na entrega, na espiritualidade. E por fim, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, que nós possamos ser uma igreja cada vez mais unida, que mesmo com tantos problemas, com tantos defeitos que os nossos irmãos têm, nós possamos enxergar nele, não passar por cima dos defeitos, mas que nós possamos enxergar mais qualidades do que defeito, porque só o fato da pessoa ser um servo de Deus, isso mostra que ele quer superar os defeitos. Então, Senhor, dá-nos um dia na tua companhia. Se for saúde, que o Senhor abençoe. Se for a questão financeira, que o Senhor resolva. Se for a questão de problema familiar, que o Senhor resolva dos nossos irmãos aqui da sala. Se for qualquer questão, Senhor, que o Senhor possa resolver, mas principalmente a espiritual. Nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.